Olá pessoal, eu sou Marina Marques, professora de Direito do Trabalho, e esse vídeo segue a sequência dos temas mais cobrados para a OAB, falando especificamente agora sobre a alteração do contrato de trabalho, especificamente sobre a reversão. Então, se você quer saber sobre a reversão, pausa no vídeo, pega a sua CLT porque a gente vai precisar dela. Quando a gente fala em alteração contratual, eu preciso que você tenha em mente o artigo 468 da CLT, porque no caput vai trazer os dois requisitos necessários para alteração contratual. E o primeiro requisito é que essa alteração contratual seja consentida, tenha a anuência do empregado, ou seja, é preciso do consentimento do empregado para que essa alteração contratual seja efetivada. Mas pensa comigo. O empregado que é subordinado, hipossuficiente, que precisa daquele trabalho para sustentar a sua família, ele vai consentir com uma alteração contratual que o empregador chame ele lá na salinha dele, ou chama lá o fulaninho, aqui a gente precisa alterar o seu contrato de trabalho e eu preciso que você concorde porque a CLT exige. Esse trabalhador, ele vai concordar? Ele vai concordar. E é exatamente por isso que a CLT, no caput do artigo 468, traz o segundo requisito, que é a alteração seja benéfica, ou seja, a alteração contratual, além de ter o consentimento do empregado, ou seja, dela ser bilateral, ela não pode trazer nenhum tipo de prejuízo ao empregado, sob pena de ser considerada inválida. Então, para haver alteração contratual, eu preciso de dois requisitos cumulativos, que é a anuência do empregado e que não traga nenhum prejuízo. E aqui eu preciso fazer uma observação com vocês. A reforma trabalhista, ela trouxe uma certa flexibilização. O artigo 468, ele fala da alteração contratual que é feita entre as partes, é no contrato individual de trabalho desse empregado. Então, é entre empregado e empregador. A CLT, no artigo 611-A, ela trouxe algumas possibilidades de se flexibilizar o contrato de trabalho, podendo inclusive alterar o contrato de trabalho do empregado para pior, alteração contratual em pégios. Mas isso é lá no artigo 611-A, nas negociações coletivas, ou seja, por meio de acordo e convenção coletiva. A gente vai ter um vídeo falando especificamente sobre esse artigo 611-A, mas o que eu quero que você guarde é alteração prejudicial ao trabalhador somente por norma coletiva. A regra é que a alteração contratual no contrato individual entre empregado e empregador precisa da anuência e só pode ser benéfica. Qualquer tipo de alteração que cause prejuízos diretos ou indiretos ao empregado é considerada inválida. Então, o caput vai trazer a regra geral para alteração do contrato de trabalho, que é alteração bilateral e alteração benéfica. Então, para que o contrato seja alterado, eu preciso que o empregado concorde com a alteração e que essa alteração não o prejudique nem direta nem indiretamente. Essa é a regra do artigo 468 da CLT. Mas os parágrafos vêm trazendo as exceções a essa regra. Como sempre, né? O caput traz a regra e os parágrafos trazem as exceções. E nesse vídeo a gente vai falar da primeira exceção, que é a reversão. O que é reversão? Quando o empregado que ocupa um cargo de confiança, ele deixa de ocupar esse cargo de confiança e volta a ocupar o cargo que anteriormente ele ocupava. A CLT não considera a reversão como uma alteração contratual unilateral, ou seja, é válido. O empregador, ele tem o poder de gestão, ele não é obrigado a manter o empregado no cargo de confiança se ele não tem mais essa confiança, ele não precisa de um motivo. O empregado, ele é contratado para exercer uma função. Por exemplo, uma professora dá aula numa faculdade de Direito. Num determinado momento, ela passa a exercer a função de coordenadora também, que é um cargo de confiança, e assim vai por alguns anos. Num determinado momento, o empregador acha que ela não é conveniente que ela continue sendo coordenadora e reverte essa professora ao cargo que ela anteriormente ocupava, como professora. Deixa de exercer a função de confiança e volta a exercer o cargo anteriormente ocupado. Problema nenhum. A grande questão, que é muito discutida, hoje nem tão discutida mais, mas que é muito questionada, é porque quando o profissional ele ocupa um cargo de confiança, ele recebe a gratificação de função no importe de 40% da sua remuneração. E nesse caso, quando o empregado é revertido à função que ele ocupava anteriormente,
ele deixa de receber essa gratificação de função. Por quê? A gratificação de função é paga enquanto ele está exercendo a função de confiança. Como ele foi revertido, ele não exerce mais a função de confiança e deixa de receber essa gratificação. Então muitos poderiam questionar, mas Marina, essa não é uma alteração contratual em PEJOS? Não está prejudicando o trabalhador porque ele está deixando de receber uma remuneração de 40%. Então está prejudicando o contrato de trabalho. A CLT entende que não é considerada alteração lateral, está perfeito, está tudo bem reverter um empregado que ocupava um cargo de confiança para o cargo que ele efetivamente ocupava. Agora eu preciso muito da sua atenção aqui para a súmula 372 do TST. Essa súmula diz que se o empregado ocupou o cargo de confiança e recebendo a gratificação de função por 10 anos ou mais, ainda que ele reverta o cargo anteriormente ocupado, ele não perde essa gratificação. Então, no exemplo que eu dei da coordenadora, que foi revertida, se ela ocupou a função de coordenação por mais de 10 anos, ainda que ela reverta a função anteriormente ocupada, ela não perderia essa gratificação. E por que eu preciso da sua atenção? Porque essa súmula ela não se aplica mais. Eu vou chegar até mais perto. Ela não se aplica mais. Isso porque o parágrafo 2º do artigo 468, inovação da reforma trabalhista, não existia antes da reforma trabalhista, mas com a reforma trabalhista, esse parágrafo 2º do artigo 468 passou a dizer expressamente que, independente do tempo que o empregado exerceu o cargo de confiança, ele não tem direito a manter a gratificação de função. Então, no exemplo que eu dei, se essa coordenadora exerceu o cargo de confiança por 11 anos e ela foi revertida, ela não tem mais o direito de manter. A CLT acabou, a reforma trabalhista acabou com o direito de manter a gratificação de função, caso o empregado tenha exercido essa função de confiança por 10 anos ou mais. Isso era em razão do princípio da estabilidade econômica, né? Você recebe há 10 anos uma remuneração, a sua vida já é baseada nessa remuneração que você recebe. Você corta 40%, isso vai gerar uma confusão na sua vida, né, gente? Financeiro, dinheirinho aí a menos é complicado. Mas, enfim, a CLT disse expressamente que não tem mais direito, independente do tempo que esse empregado exerceu essa função de confiança. Agora, muita atenção também para o entendimento do TST do ano passado, em 2020, o TST já tem entendimento no sentido de que se até 11 de 11 de 2019, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, se esse empregado já contava com 10 anos ou mais no cargo de confiança, ainda que ele seja revertido, ele não perde a gratificação de função, que é o que a gente chama de direito adquirido. Se na época da entrada em vigor da reforma trabalhista ele já tinha mais de 10 anos, ele já adquiriu o direito de não perder a sua gratificação de função, ainda que ele seja revertido. Então esse posicionamento do TST é importante para você sempre lembrar dele. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e auxiliado aí na sua caminhada rumo à aprovação na OAB. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O próximo vídeo vai ser sobre transferência, que é outra forma de alteração contratual. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho que é para não perder nenhum vídeo.